Olá, muito boa noite. Agradeço a presença dos que estão aqui, todos que estão aqui, todos que verão este vídeo amanhã no YouTube. Este vídeo vai ser gravado, vai ficar aqui no Instagram e amanhã ele também vai estar no YouTube. Então serão 3 dias a partir de agora, né? Segunda-feira, terça e quarta, onde nós vamos falar de tratamentos naturais, ok? Daqui a pouco eu vou falar do que nós vamos ver cada dia, mas o mais importante é que para quem que é este workshop. Boa noite, Mirtes, seja bem-vinda, muito bom vê-la aqui. Então, para quem que é esse workshop de 3 dias que está começando hoje, vai ficar gravado aqui no Instagram e amanhã estará no YouTube também, ok? Para quem que é? Para 2 tipos de público. O primeiro público é toda pessoa que quer melhorar sua saúde de forma natural. E o segundo público é especificamente para aqueles que são terapeutas, são profissionais de saúde ou querem se tornar terapeutas, atendendo as pessoas com substâncias naturais, especialmente plantas medicinais de uma forma avançada. E quando eu digo uma forma avançada, eu estou falando através dos princípios da medicina tradicional chinesa. Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Hoffmann, eu sou doutor em medicina chinesa, criador dos florais de Hoffmann, que são os únicos no mundo que seguem esses princípios. E eu vou falar um pouco da história hoje, então eu vou delinear o que vai ser falado hoje para você. É interessante que você assista essas 3 aulas. Hoje, então, vou falar especificamente como as plantas medicinais e os florais potencializam qualquer resultado de qualquer profissional de saúde, de qualquer tratamento que você esteja fazendo. Você pode fazer o tratamento específico com o que vai ser falado aqui, mas se você já estiver fazendo um outro tipo de tratamento, tiver um problema gravíssimo, um câncer, não importa o problema, nós vamos ver aqui, e você quiser fazer um tratamento em conjunto também com a medicina chinesa, pode ser feito, porque nós sempre buscamos tratar a causa do problema, fortalecendo os órgãos que estão fracos na pessoa. Então, no primeiro dia, que é hoje, nós vamos ver como que as plantas medicinais e como os florais potencializam qualquer tipo de tratamento. Amanhã, nós vamos falar sobre algumas doenças. Vamos falar, por exemplo, de dores, vamos falar de ansiedade, vamos falar de miomas, vamos falar de TPM, vamos falar de alguns tratamentos esparsos para você entender a diferença quando é feito um tratamento com a medicina chinesa e quando é feito um tratamento de outra forma, com a medicina convencional e até com a fitoterapia convencional. Então eu vou separar essa fitoterapia convencional também da fitoterapia chinesa, que tem diferenças grandes. E na quarta-feira eu vou fazer aqui uma análise de caso clínico, ao vivo, onde eu vou abordar a ficha de anamnese, que é a arte de fazer perguntas. O profissional, o terapeuta, o profissional de saúde, ele tem que realmente saber fazer a pergunta certa para ele ter um diagnóstico correto, para ele saber o que indicar para o tratamento certo. Porque muitas vezes a pessoa vai chegar com um problema. No entanto, para se saber a causa do problema, é fundamental que se faça as perguntas certas. E eu chamo isso de a arte de perguntar. Então isso vai ser na quarta-feira. Aí nós vamos ver uma análise de língua, nós vamos ver como é uma sessão de um profissional da medicina chinesa que lida, por exemplo, com fitoterapia ou com florais de Hoffmann. E também para aqueles que querem e que ainda não são terapeutas nesta linha natural, como eles podem fazer para se tornar um terapeuta. Então hoje eu vou falar de algumas bases históricas e também como as plantas medicinais, elas podem potencializar qualquer resultado. Vocês observam hoje que muitos profissionais da medicina, da nutrição, muitos profissionais da área de nutrição desportiva, muitos profissionais da ortomolecular, nutrólogos, estão se especializando hoje na fitoterapia, que é o tratamento com plantas. Claro que a base de cápsulas, a base de tintura, não como uma forma de chá. É a forma que é utilizada no consultório. Então, muitos estão se especializando nessa área, que estão percebendo o grande potencial que tem essa área, que é milenar. Então, iniciando, né? Nós sabemos que
a cura através do ramo vegetal, ela se perde no tempo. É o tipo de cura mais antiga do mundo. O tipo de cura mais antiga do mundo. Tem registros, por exemplo, históricos, que você percebe os manuscritos mais antigos falando da cura através de plantas, que se tem registro, é de 2800 a.C., na China, que é o Pensal, onde ali os autores colocam diversas plantas, diversas ervas, e também falam de cirurgias, e especificando determinadas ervas para determinadas doenças. O segundo texto mais antigo é um texto egípcio, nos papiros de Ebers e Smith, em 2270 a.C. Esta é a parte escrita que eu estou falando aqui, porém, remonta à origem do próprio homem no tratamento com plantas. É antiquíssimo. E na China, na Índia, no Egito, em vários lugares do mundo, tem se especializado e muito nesse tratamento, tanto é que é a base de tratamento desses povos, dessa medicina, tanto da medicina ayurvédica quanto da medicina chinesa. Hoje, como eu falei, nós temos a parte farmacêutica, que utiliza essas plantas, que pode ser usado como uma decocção, um cozimento da planta, pode ser usado em forma de pílulas, de cápsulas, de tinturas, que é o método farmacêutico, para ter os efeitos mais fáceis, mais rápidos e também ser mais fácil de tomar do que a pessoa fazendo o próprio chá. Porque a gente sabe, nós que somos da área e utilizamos de produtos naturais, sabemos que ainda tem muita gente que não consegue começar um tratamento e terminar, por exemplo, com plantas in natura. Claro que a planta in natura tem um resultado sim, fazendo da forma certa, mas muitas pessoas tomam ali uma semana, duas, e às vezes o tratamento é um tratamento mais prolongado. Então, eu vou demonstrar aqui, falar para vocês aquilo que é usado na parte de consultório, onde a gente utiliza da planta de forma manufaturada, ou seja, da forma de cápsulas, da forma de pílulas, da forma de tinturas e mais recentemente da forma de floral. Agora, cabe aqui eu falar que o estudo da fitoterapia, o trabalho com fitoterapia, esse uso racional da planta em miligramagens certas para determinados problemas, tem diferença muito grande da fitoterapia, vamos colocar assim, ocidental, a brasileira também, mas ocidental, e da fitoterapia oriental. Qual que é a diferença básica? A diferença básica é que na fitoterapia ocidental nós vamos tratar o sintoma. E aí, por exemplo, quando a gente vai tratar uma hipertensão, só para dar um exemplo, nós vamos falar de doenças amanhã, mas só para dar um exemplo, quando a gente trata uma hipertensão, com a fitoterapia ocidental, a nossa brasileira aqui, seja ela indígena, seja ela africana, seja ela brasileira, né? É a planta que vai tratar determinado sintoma. Então, por exemplo, vai ser utilizada uma determinada planta para baixar a pressão arterial, que vai fazer um efeito vasodilatador e vai baixar a pressão arterial. Quando eu utilizo da fitoterapia chinesa, o raciocínio não é o mesmo, é totalmente diferente, ou seja, eu vou utilizar as plantas, e normalmente mais do que uma associada, então eu vou utilizar uma fórmula que vai fazer com que, sim, diminua o efeito da pressão, diminua, a hipertensão diminua, porém eu vou buscar o que está causando naquela pessoa em particular o problema de ter uma hipertensão. Em geral, é problemas relacionados a má funcionamento do rim ou má funcionamento do fígado. E aí tem plantas específicas, fórmulas específicas, florais específicos para tratar esses órgãos. Duas pessoas com hipertensão, o tratamento pode ser totalmente diferente na medicina chinesa. Duas pessoas com hipertensão, na fitoterapia ocidental, o tratamento é para o sintoma, então é semelhante. Esta é a grande diferença, nós sempre vamos buscar a causa do problema. Mirte, seja bem-vindo, Renato, seja bem-vindo, Cleto, é um prazer tê-lo aqui também. Então, falando dessas bases da fitoterapia, nós vamos falar um pouquinho agora, eu estou começando, como hoje é o primeiro dia, eu sei que aqui tem profissionais, que são profissionais de alto gabarito, que já estão há muito tempo na praça, né,
trabalhando com essa área de fitoterapia, com medicina chinesa, com acupuntura, e que entendem o que eu vou falar aqui. No entanto, é importante que eu comente o seguinte, como se eu estou comentando aqui hoje, claro que na quarta-feira eu vou fazer uma análise diagnóstica de língua ao vivo do determinado problema aqui, a arte de perguntar quais as perguntas certas que a gente pode fazer para essa pessoa, inclusive para atendê-la de forma online, né? Mas hoje eu vou falar do básico, vou começar do zero falando especificamente sobre como é a fitoterapia chinesa, como são os florais de Hoffmann, e aí vai dar base para você que é fitoterapeuta poder ter uma abordagem diferente para o seu trabalho. Então a fitoterapia chinesa, normalmente ela vai atuar com diversas plantas numa fórmula. Essas diversas plantas que são usadas numa fórmula, elas vêm sendo trabalhadas, muitas delas até mais de 1000 anos, aquela mesma fórmula, para tratar uma determinada causa de problema. Então, como eu falei, vou dar o exemplo aqui novamente, hipertensão, né? Então, uma hipertensão onde ocorre de subir a pressão, mas a pessoa tem a parte da frente, ou seja, a parte sistólica, o 12/8, o 12 é que sobe, para a medicina chinesa está ligado a um excesso de função do fígado. Normalmente excesso de yang do fígado, que nós chamamos, ou calor no fígado. Já quando existe uma hipertensão, onde a parte de trás é que sobe, a parte diastólica, não é o 12, é o 8 agora que sobe mais, está relacionado à deficiência de yin do rim. O que precisa ser tratado é o rim. Então, na primeira, precisa ser tratado mais o fígado, na segunda, precisa ser tratado mais o rim. É lógico que tem pessoas que têm hipertensão, que esses dois órgãos apresentam problemas. E aí, numa consulta, nós vamos verificar todos os sinais e sintomas que a pessoa tem, e muitas vezes nós vamos precisar tratar os dois, mas sempre dando ênfase a quando sobe a pressão na parte da frente, ao fígado, e quando sobe na parte de trás, o 8 no caso, ao rim. E aí, as fórmulas chinesas, essas fórmulas milenárias que têm sido estudadas ao longo do tempo, que estão hoje aí no mundo inteiro, inclusive no Brasil, no geral elas são feitas da seguinte forma, elas são colocadas diversas plantas e até outras substâncias, que pode ser até mineral. Então a fitoterapia chinesa ela não é apenas com planta, apesar de o nome ser fitoterapia, é uma farmacologia chinesa, onde se utiliza plantas, onde se utiliza minerais, onde se utiliza animais, onde se utiliza várias substâncias diferentes, na sua grande maioria planta. No Brasil nós utilizamos mais a planta, ok? Mas quando é feita uma fórmula dessa, essa fórmula vai fazer o seguinte, ela vai tratar a doença principal, ela vai tratar os sintomas relacionados à doença principal. Esta fórmula, ela vai ser uma fórmula equilibrada, e além disso, essa fórmula vai ter o efeito do remédio, entre aspas, né? O efeito do fitoterápico vai ter no local desejado. Às vezes pode ser a pele, às vezes pode ser um órgão, às vezes pode ser no sangue, às vezes pode ser no osso. Então, para isso, os chineses lá atrás já dividiram as fórmulas e cada substância que vai dentro como se fosse um reinado, onde tem uma planta mais importante, que ele chama de imperador, onde tem uma segunda planta mais importante, normalmente tem sempre essa base dentro de uma fórmula chinesa, a grande maioria tem essa base, a segunda mais importante eles chamam de ministro, a terceira mais importante eles chamam de assistente, e a quarta mais importante eles chamam de mensageiro. Sendo que a planta imperador, o que ela vai fazer? Ela vai tratar o principal sintoma da doença. Então, por exemplo, voltando para hipertensão, pressão alta. A planta imperador, o que ela vai fazer? Ela vai fazer baixar a pressão arterial. É isso que ela vai fazer. Assim como se fosse uma fitoterapia ocidental. Vai tratar a insônia. A planta imperador vai fazer com que a pessoa durma. Ok? Mas lembra que eu falei que nós sempre estamos buscando tratar a causa. Então, nós temos que ter outras substâncias ali que tratem também a causa do problema. E aí vem a planta ministro.
Se eu observar a função de um ministro dentro do império, o que o ministro faz? Ele auxilia o imperador. Então, esta erva ministro, que eu vou dizer daqui para frente erva, né? Esta erva ministro, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar a erva imperador a tratar o sintoma principal e ela vai tratar os sintomas secundários. Dando o exemplo da hipertensão. Uma pessoa que tem hipertensão, ela pode vir a ter dor de cabeça, ela pode vir a ter gosto amargo na boca, ela pode ter os olhos muito vermelhos, se for a causa dessa hipertensão, o fígado, o calor no fígado. Ela pode ser uma pessoa muito irritadiça. Então, o que acontece? Uma substância ali dentro, que é o imperador, vai fazer baixar a pressão. E a outra substância, que é o ministro, ela também vai ajudar a baixar a pressão, vai até potencializar a ação do imperador. No entanto, ela vai atuar nesses outros sintomas que eu falei. Vai atuar na dor de cabeça, vai atuar no olho vermelho, retirando o calor do fígado. Ela vai atuar realmente na causa do problema. Ela vai tirar o calor dos olhos, ela vai tirar a irritabilidade. Tudo isso a planta ministro vai fazer junto com a planta imperador, que a planta imperador vai trabalhar mais na área principal da doença. Aí vem a planta assistente. Função de um assistente é justamente dar assistência para todos acima dele. Então, na realidade, essa planta assistente, essa erva assistente, que numa fórmula, inclusive, pode ter mais de uma, tem fórmulas magistrais chinesas aí que tem 10, 12, 15 plantas até. Então, o que acontece? Ela vai reforçar o efeito das outras ervas, então vai fazer um efeito ainda muito maior. Então, você, contando que tivéssemos 4 ervas, pode ter, como eu falei, 12, 15 até. Mas se tivesse só 4, a primeira ia fazer o efeito principal. A segunda vai reforçar a primeira e, além disso, vai tratar os sintomas secundários da doença. A terceira, que é assistente, ela vai reforçar a primeira, vai reforçar a segunda e, além disso, se houver uma mistura de substâncias que, de certa forma, torne a fórmula muito tóxica, ela vai fazer com que essa toxicidade diminua, tire essa toxicidade. Além do que, ela vai ser uma substância harmonizante da fórmula. Então, nas fórmulas magistrais chinesas, uma das substâncias que é muito utilizada como assistente é o alcaçuz, a Glycyrrhiza uralense, né? O Gancao, que é o alcaçuz. O alcaçuz, ele é uma planta digestiva e ele é uma planta que ele ajuda na rudeza da fórmula, porque quando você mistura vários tipos de ervas, elas vão ser processadas, né? Entram no estômago, passam pela veia porta, fígado, então vão ser processadas no trato digestório. E ali elas podem ser muito pesadas para o trato digestório. Então sempre é colocado uma planta junto, uma erva junto, que tenha um poder digestivo, que é a erva assistente. Então, além de ela fortalecer o efeito das outras, ela vai equilibrar a fórmula, ela vai tirar a toxicidade e vai ajudar ainda na digestão dessa fórmula. Então, tem ervas que são excelentes, mas tem uma digestibilidade muito baixa. Às vezes a pessoa toma aquela planta, por exemplo, linhaça. Linhaça pode ser muito bom, só que como é uma planta muito oleosa, se a pessoa toma óleo de linhaça, por exemplo, que é muito bom para pessoas que têm calorões, para a pessoa que tem secura nos pés rachados, para as pessoas que têm muito cleque, estrala o corpo todo, toda hora, essas pessoas, para a medicina chinesa, têm uma deficiência de yin. Então, o óleo de linhaça é excelente para elas. No entanto, algumas pessoas que tomam este óleo de linhaça, eles têm uma digestão muito baixa. Então, precisa de uma planta assistente para que ela possa auxiliar na digestão desta planta que nós chamamos na medicina chinesa de imperador. Então, você perceba que nós temos aí, na hierarquia de fórmulas, nós temos, quando vai se fazer uma fórmula, não se mistura ao léu diversas substâncias. Boa noite, Elísia, seja bem-vinda. Então, não se mistura ao léu determinadas substâncias. O que se faz é uma mistura de acordo com os princípios da medicina chinesa e se tem uma hierarquia de substâncias para ser colocada ali. A primeira substância é a erva imperador, que vai fazer o efeito na doença, na parte principal da doença. A segunda planta, ou a segunda erva, é aquela planta que a gente chama planta ministro,
que ela auxilia a planta imperador e ela ainda trata os sintomas secundários da doença. A terceira planta é uma planta assistente, que além de ela fortalecer os efeitos da primeira e da segunda, ela ainda, se houver toxicidade na mistura da primeira e da segunda planta, que pode acontecer de misturar uma planta com outra, dá toxicidade, a terceira, que é a assistente, ela vai tirar essa toxicidade, ela vai equilibrar a fórmula, vai deixar biologicamente equilibrada essa fórmula, vai tirar a toxicidade e vai fazer com que a digestão seja muito boa para digerir e ser absorvida totalmente essa fórmula, sem efeitos colaterais. Isso que é importante, porque muitas vezes se a gente utiliza de uma planta que até é boa, se ela não for muito bem digerida, ela pode ter efeitos colaterais. Quando ela é feita de acordo com o raciocínio da medicina chinesa, ela não vai ter esses efeitos colaterais, porque ali dentro é uma fórmula equilibrada. Não vai ter efeitos colaterais desde que seja indicado de forma correta também. E aí nós temos a quarta planta dentro de uma fórmula, que é a planta guia. A planta guia, ela vai guiar todo o composto, todas as plantas que tem uma fórmula, todos os princípios ativos dessa planta, toda a energia desta planta, para que ela haja justamente onde precisa agir. Ou seja, se o problema é uma coceira de pele, então tem plantas mensageiras que vão levar lá para a pele. Se o problema é um problema relacionado à parte de bexiga, por exemplo, o rim, tem plantas mensageiras que vão fazer a planta ir para o rim. Se o problema é na cabeça, muita ansiedade, né? Vai ter plantas que o efeito das plantas vai ser direcionado, o efeito, não é a planta, tá? O efeito da planta vai ser direcionado para a cabeça. Então, por exemplo, quando uma pessoa pega um frio muito grande, Kátia, seja bem-vindo, Kátia, seja bem-vinda. Quando a pessoa pega um frio muito grande, uma pessoa muito friorenta, e pega um frio, pega uma chuva, alguma coisa, esse frio começa a se interiorizar nela e o corpo quer melhorar, quer expulsar, né? Quer expulsar esse frio. Quando o corpo quer expulsar esse frio, há uma briga do fator patogênico, frio, que está em excesso, e do fator antipatogênico, ou seja, a imunidade, a defesa do corpo. Dependendo de como é essa briga, pode dar febre. No início de uma gripe, por exemplo, uma gripe onde a pessoa pega muito frio, né? Atinge o pulmão, a pessoa pegou muito frio e aí o corpo começa a responder com uma febre, com dores musculares, com coriza, começa a trancar o nariz, etc. Vários sintomas aí. Nós todos que já tivemos gripe sabemos os sintomas de gripe, então só para dar um exemplo. Então, quando você toma canela, por exemplo, a canela para a medicina chinesa, ela tem o sabor picante. O sabor picante na medicina chinesa, todas as plantas de sabor picante vão atuar no pulmão de forma a exteriorizar o fator patogênico. Então, como a canela tem a temperatura quente e é picante, ela vai fazer com que o pulmão, ela vai fazer com que aqueça o interior e expulse esse frio que está entrando no corpo. Então, é bem interessante isso, por quê? Porque muitas vezes, né, se a gente for analisar quando a gente era criança, pegava um friozinho na rua, ou pegava uma chuva, qualquer coisa desse tipo, chegava em casa, primeira coisa, tomava um banho quentinho. O que acontece se você toma um banho quentinho e o fator patogênico já começou a entrar no corpo? Você está jogando com calor, frio para mais dentro do corpo ainda. Então, não é que você não deva tomar o banho quentinho, mas antes de tomar o banho quentinho, é importante que você tome um chá, por exemplo, de canela, pode ser de canela, pode ser de gengibre, pode ser de qualquer substância que tenha sabor picante e seja quente. Ela vai começar a expulsar este frio que está adentrando, o fator patogênico que está adentrando. Então, além de as fórmulas chinesas, né, elas serem divididas em hierarquias, né, imperador, ministro, assistente, mensageira, ela não é vista pelo princípio químico ocidental. Lembre-se que essas fórmulas que eu estou falando são milenárias. Hoje a gente utiliza da sabedoria da medicina chinesa para pegar plantas até brasileiras, sabendo para que serve cada planta dessa, e colocar dentro de uma fórmula, num conjunto de plantas para que ela faça um determinado efeito e fiquem parecidas, semelhantes aos fitoterápicos chineses. Eu, inclusive, tenho alguns florais meus, são mais de 250 fórmulas, que eu vou mostrar aqui amanhã, depois. Lembre-se que são 3 dias aqui que nós vamos estar juntos, todos os dias às 19 horas, e
Este floral também é feito de acordo com a fórmula magistral chinesa, ou seja, eu peguei flores de algumas plantas chinesas que tem aqui na Mata Atlântica, compus um floral, uma fórmula, com as mesmas plantas chinesas, com efeito semelhante. E disso eu vou falar mais à frente. Mas é importante que você saiba que quando nós indicamos uma substância natural, nós temos que saber a térmica da substância. Se é uma substância fria, se é uma substância quente. O princípio ativo da substância, para nós que lidamos com a medicina chinesa, não é tão importante. Aliás, não é nada importante o princípio ativo, porque antes mesmo de se falar em princípio ativo, a medicina chinesa trata e tratava da mesma forma que trata hoje. Então, o importante é saber se aquela substância que se está usando, aquela planta que está usando, ela tem uma natureza quente, ou ela tem uma natureza fria, ou ela tem uma natureza morna, ou ela tem uma natureza neutra. Tudo isso vai fazer efeitos diferentes no corpo. Então, por exemplo, se uma pessoa tem diarreia matinal, a pessoa todo dia acorda, tem diarreia, acorda, tem diarreia, isso acontece muito com o idoso, quando está muito fraco. Isso para a medicina chinesa é uma deficiência de yang do rim. Yang é o calor do rim. Então, existe muito frio aí no rim. Normalmente, se a pessoa tem muito cansaço, tem os pés frios, as mãos frias, e ela vai ter muita fraqueza. Se eu for dar uma planta para ela que é para o rim, porém essa planta é de natureza fria, vai piorar o problema. Eu tenho que dar uma planta para o rim que é de natureza quente. Por exemplo, a canela é uma planta que serve, além de servir para o pulmão, ela também serve para o rim. Tem outras melhores, mas a canela é uma delas que também vai tonificar o yang do rim. E aí tem fórmulas chinesas específicas. Jingui Shenqivan, por exemplo, tem floral de Hoffmann específico, número 28, que vai atuar fortalecendo o yang do rim. Fortalecer o yang do rim vai melhorar esse tipo de diarreia matinal. Agora, se der uma planta específica para o rim, mas que seja de natureza fria, que esfrie o corpo, como por exemplo, carqueja. Carqueja é muito boa para o rim, porém ela esfria o corpo. Se der para essa pessoa carqueja, mesmo que ela é boa para o rim, vai esfriar muito o corpo, que já está frio, e o problema piora. Se vai tratar uma dor, tem dores de natureza quente, tem dores de natureza fria. Então, uma dor que a pessoa acorda, não importa o tipo de dor, tá? Se é uma dor na coluna, se é uma bursite, se é uma tendinite, se é uma dor no joelho, não importa. Uma dor que a pessoa acorda e essa dor está doendo muito quando acorda. É diferente para a medicina chinesa o tratamento desse tipo de dor, daquela dor que a pessoa acorda e está doendo pouco, e quando ela se movimenta, dói muito. Então, uma dor que com o movimento dói mais, tem calor naquele local. Uma dor que com o movimento diminui, tem frio naquele local. Então, os remédios para a dor, mesmo sendo naturais, eles não podem ser os mesmos. Um dos remédios muito eficientes para a dor, que pode ser usado, que é uma planta muito conhecida aqui no Brasil, inclusive você encontra nas farmácias pronto já em forma de cápsulas, é garra do diabo. É uma planta excepcional para dor. No entanto, ela tem natureza quente. Se uma pessoa que tem dor começa a tomar esta planta muito tempo, e a pessoa é uma pessoa toda encalorada, que de vez em quando tem problemas no estômago, azia, estes problemas vão piorar. Por quê? Porque essa planta tem natureza quente. Então, apesar de ela ser boa para dor, para poder usar ela para esse problema de dor dessa pessoa que tem natureza quente, tem que entender de como misturar determinadas plantas que retirem o calor ou equilibrem o calor desta planta. Aí tem várias outras, como por exemplo, salgueiro. Salgueiro, por exemplo, se faz aspirina. É uma planta da qual se faz aspirina. Ela tem natureza fria. A aspirina, vamos falar da aspirina. A aspirina é um remédio sintético que foi feito da planta salgueira, tem natureza fria. E se uma pessoa tem dor, mas a dor piora quando ela está dormindo, quer dizer que é uma dor de excesso de frio. Então, se ela começa a tomar aspirina para aquela dor, no começo pode até passar a dor e diminuir, mas depois vai piorar vários outros sintomas que a pessoa tem. Então, importante saber a temperatura da substância e saber a temperatura da pessoa ou do problema que a pessoa tem. Tem problemas que são de natureza quente, tem problemas que são de natureza fria, tem problemas de excesso,
tem problemas de deficiência, por exemplo, zumbido no ouvido, um zumbido no ouvido que é um zumbido alto, um zumbido que de vez em quando, né, intermitente, de vez em quando, e muito alto, como se fosse um apito, esse zumbido no ouvido é de excesso, tem que ser usado plantas, tem que ser usado florais, tem que ser usado fitoterapia de forma a drenar esse excesso. Plantas que vão ajudar no zumbido no ouvido, mas que vão tirar esse excesso. Ao passo que, quando se tem zumbido no ouvido, que é um zumbido baixinho, como se fosse uma aguinha de cachoeira, esse zumbido é de deficiência. Então tem que ser dado outra categoria de substância, de plantas, de ervas, que vão tonificar os órgãos que estão fracos. Então perceba, os dois casos aqui é zumbido, mas são diferentes. Tem casos que você tem que sedar, tem casos que você tem que tonificar. Por isso que eu vou falar aqui amanhã, eu vou falar mais de doenças, mas aqui eu só estou dando uma introdução para você ver a grande diferença que tem tratar com fitoterapia com o olhar da medicina chinesa e tratar com fitoterapia com o olhar da medicina ocidental. Fitoterapia ocidental ou fitoterapia brasileira é diferente. Uma está atuando no sintoma, outra está atuando na causa. Repetindo aqui, para quem quer esse workshop de 3 dias, né? Hoje, amanhã, quarta-feira. Primeiro, é para todo aquele que quer melhorar a sua saúde. E segundo, é para todo aquele que é profissional de saúde, que deseja saber mais de planta, ou que quer se tornar, ou já é um terapeuta e quer melhorar os seus atendimentos. Então, as plantas, elas podem potencializar qualquer tratamento. Então, se digamos que você aí está me ouvindo, tem algum problema. Então, você tem um problema aí, por exemplo, de insônia. E você está tomando um remédio para insônia há 3 anos, 4 anos, está tomando aquele remédio todos os dias. Se você fizer um tratamento correto com fitoterapia ou com florais, de acordo com a medicina chinesa, você vai chegar uma hora que você não vai precisar mais desse remédio. Porque, como eu falei, a fórmula chinesa ela é completa. Tem remédio para os sintomas principal, para os sintomas secundários, para tratar a causa. Mas digamos que você tem um remédio controlado que nesse momento agora você não pode deixá-lo. Mesmo assim, pode ser potencializado o tratamento para melhorar esse processo. Vou citar o exemplo aqui do diabetes, por exemplo. Diabetes é onde a pessoa está tomando insulina. A pessoa está tomando diariamente insulina porque o pâncreas não está produzindo o suficiente ou porque de repente a alimentação dela tem muita glicose, né? E aí precisa muito de insulina e já cansou o pâncreas. Ao mesmo tempo que a pessoa está tomando insulina, se ela não quiser deixar no começo, ela pode começar com a fitoterapia chinesa para fortalecer o pâncreas, para fortalecer o estômago, para fortalecer a digestão, para melhorar todo o sistema dela e aí vai atuar indiretamente lá no pâncreas. Então nós podemos atuar com os 2 tratamentos juntos, ocidental e oriental, mas não há necessidade disso. Um tratamento que normalmente a gente atua com os 2 juntos é no caso de câncer, por exemplo. Então, quando a pessoa tem um câncer, ela está lá sendo tratada com a quimioterapia. A quimioterapia, vocês sabem, pode dar vários efeitos, né, negativos, vai ajudar no sentido de matar a célula cancerígena, porém vai enfraquecer o organismo. Então, você pode atuar com fitoterapia chinesa, você pode atuar com os florais de Hoffmann na base. Muitas pessoas que fazem quimioterapia acabam lesionando o rim e lesionando o baço. E aí começam a ter anemia. Então, você pode tratar a anemia com fitoterapia, enquanto a pessoa faz a quimioterapia. No Brasil, o tratamento convencional é quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Porém, na China, muitas pessoas, a grande maioria delas, todas elas que tratam com medicina chinesa não tomam a quimioterapia nem a radioterapia, nem fazem a radioterapia. E muitos nem sequer fazem a cirurgia. Simplesmente eles utilizam da fitoterapia buscando a causa do problema. Tem uma série de coisas que tem que ser tratado para melhorar um câncer. E tem um resultado muito, muito eficiente, um resultado muito grande, né, nos tratamentos de câncer. Diversos tipos de câncer, mais de 60. Quando nós fizemos um tratamento
com fitoterapia de acordo com os princípios da medicina chinesa, ou seja, sempre tratando a causa, nós potencializamos qualquer tratamento. Não importa o tratamento que a pessoa esteja fazendo, não importa a doença que a pessoa tenha, não importa se ela tem que tomar um remédio controlado e não pode deixar naquele momento de tomar aquele remédio. Se ela fizer o uso da fitoterapia, o profissional habilitado, o terapeuta habilitado, o profissional da saúde habilitado em prescrever a fitoterapia, ele vai saber qual é o fitoterápico que vai fortalecer determinado órgão que naquela pessoa está fraco. Então, a fitoterapia ela vai fortalecer diretamente os órgãos. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem uma pneumonia, quando a pessoa tem a pneumonia, que ela toma um antibiótico, o antibiótico vai matar o pneumococo. Porém, o antibiótico não vai fortalecer o pulmão. Então, tem algumas pessoas que têm pneumonia e mais para frente tem pneumonia de novo. Outro exemplo é cistite. Às vezes a pessoa tem cistite, toma um antibiótico, melhora agora, no mês que vem tem a infecção urinária de novo, no outro mês tem a infecção de novo e assim por diante. Na verdade, ela tratou sim as bactérias que estão ali, tanto na bexiga quanto no pulmão, no caso da pneumonia. Mas ela não fortaleceu, o antibiótico não fortalece o pulmão, o antibiótico não fortalece o rim. Porém, as plantas fortalecem. Tem plantas específicas que vão fortalecer o pulmão. Tem plantas específicas que vão fortalecer o rim. Então, uma pessoa que tem constantemente problemas de pulmão, não importa o problema que seja, digamos que seja uma pessoa que pega gripe frequente. Para a medicina chinesa, ela tem uma deficiência de Wei Qi, que é o sistema imunológico, o sistema de defesa. Então, o pulmão dela está fraco. Uma das coisas que ela pode fazer constantemente é utilizar temperos, plantas, que foram os primeiros remédios que existiram, foram os temperos, de tomilho, por exemplo. O tomilho ele é um fortalecedor muito bom do pulmão. E aí tem fortalecedor bom do pulmão, tem fortalecedor bom do coração, tem fortalecedores ótimos para o sangue, mas sempre tem que se procurar a causa do problema. Ainda há pouco alguém me ligou que tinha queda de cabelo, queda de cabelo em tufo, né? Que dentro da medicina convencional se chama alopecia areata. Então a gente sabe que é esse nome, alopecia areata. Dentro da medicina chinesa tem 4 causas diferentes para esse tipo de queda de cabelo. Quando é perguntado tudo isso aqui, né? Tipo, eu vou falar disso aqui no terceiro dia, na quarta-feira, é perguntado tudo isso para a pessoa, é observada a língua dela, o profissional sabe ver isso, ele vai saber qual é a síndrome, ou seja, qual é o problema que naquela pessoa em particular levou à queda de cabelo. No caso da alopecia, que é essas quedas de tufo, né, que fica um buraco, não uma queda de cabelo normal, estou falando daquela queda que realmente fica assim aparecendo o couro cabeludo, alopecia areata. Tem 4 tipos de causa diferentes. Se não tratar a causa certa, não vai melhorar o problema. Muitas vezes pode ser um problema de deficiência de sangue, outras vezes pode ser um problema que o rim não está funcionando bem, outras vezes pode ser um problema que o fígado não está funcionando bem, outras vezes pode ser um problema que o Shen, ou seja, o sistema nervoso não está funcionando bem. E aí, com as perguntas certas, com a arte de fazer perguntas para saber a causa, o profissional consegue saber exatamente qual é a causa da queda de cabelo daquela pessoa e tratar ela na sua individualidade. Não importa o tratamento que ela esteja fazendo, e mesmo que ela não esteja fazendo tratamento nenhum. Então, no consultório, hoje, no Brasil, o Brasil é um local onde tem muitos fitoterapeutas, tem muitos profissionais que lidam com fitoterapia exclusivamente, e tem outros profissionais que dentro das suas profissões tem lá uma pós-graduação de fitoterapia, como por exemplo, tem farmacêuticos que têm pós-graduação em fitoterapia, tem nutricionistas, tem nutrólogos, tem médicos de outras áreas, né? Muitos profissionais mesmo que têm esta pós-graduação em fitoterapia. Só que mesmo eles, muitas vezes, indicam os fitoterápicos de acordo com a fitoterapia, os princípios bioquímicos, que a gente sabe que é os princípios bioquímicos que fazem o efeito. Mas, muitas vezes, só pensando no princípio bioquímico e não na térmica, que vem antes da parte bioquímica, é tratado apenas o sintoma do problema. Isso quando um sintoma do problema
Aliás, isso quando um problema não está relacionado a uma questão de trauma que a pessoa sofreu, por exemplo, lá na infância. Então, às vezes, por exemplo, uma psoríase, tem vários remédios diferentes para psoríase, mas tem psoríase, muitas delas, que hoje a pessoa está lá com 40, 50 anos, às vezes menos que isso, mas que a causa daquele problema foi lá quando tinha 4 ou 5 anos de idade, gerou um trauma. Existem plantas específicas que elas tratam traumas. Inclusive eu tenho florais meus, um floral que chama regressão consciente, é um floral que trata trauma. Ele vai dessensibilizando o problema, porque o trauma a pessoa sofreu, pode ser um abuso, pode ser qualquer situação que mexeu muito com ela. Ela sofreu e esse problema está ali. E aí o corpo demonstra de alguma forma aquilo que ela está sentindo. Às vezes ela nem consegue expressar, às vezes ela nem lembra mais porque era criança, mas o problema está aparecendo ali. Problemas de pele, por exemplo, muitos problemas de pele estão relacionados, problemas alérgicos, muitos estão relacionados a relacionamento. Porque a pele, falando da questão não física, questão física, pele tem a ver, para a medicina chinesa, com pulmão, tem a ver com fígado, porque é a parte circulatória do sangue, mas na questão emocional ligada à pele, está ligado à questão de contato. Ou a pessoa querendo o contato com alguém, ou não querendo mais o contato com alguém. Então, problemas de relacionamento, que pode ser de casal, de pai e mãe, né, de filhos e pais, de companheiros, não importa, questão de relacionamento, quando tem problemas ligados a relacionamento, a querer aproximar ou querer afastar e não está podendo se fazer isso, muitas vezes o corpo demonstra em problemas na pele. Então, uma alergia, observe a alergia em criança, comece a observar a alergia em criança. Quando os pais são muito apegados na criança, e a criança é muito apegada aos pais, estão sempre juntos, de repente o pai, por qualquer motivo, o pai ou a mãe, trabalho, por exemplo, tem que viajar e passar alguns dias fora. Uma criança pode desenvolver um quadro alérgico muito grande, pode desenvolver uma psoríase, pode demonstrar um quadro muita alergia. E aí, muitas vezes a pessoa vai na farmácia, claro, aquele sintoma de alergia ruim, ela vai comprar um remédio antialérgico, antihistamínico, para poder baixar a histamina, para poder diminuir aquela agressão que a pele está tendo. Mas, na verdade, naquela pessoa em particular, aquela agressão é emocional. Então, tem muitos problemas e a origem do problema é emocional. Inclusive, a medicina chinesa ela faz essa relação. Problemas relacionados ao rim, por exemplo, têm relação com a parte familiar. Problemas relacionados ao estômago, por exemplo, têm relação à parte de carência. Problemas relacionados a peso, ganho de peso excessivo, têm relação com a necessidade de atenção. Então, a necessidade de atenção, a carência, né? Isso faz com que a pessoa busque comida, enfraqueça o estômago, enfraquecer o estômago, a pessoa tem que tonificar o estômago. O que tonifica o estômago? Comida. Então a pessoa vai buscar excessivamente comida, porque a comida vai deixar ela mais estável, então vai aumentar o peso, de uma forma de proteção. Então tudo isso a gente verifica na medicina chinesa. Não só a parte emocional, claro, a parte emocional e física, porque não temos separação. Rosilene, seja bem-vinda. Kátia, seja bem-vinda. Alves Tabata, seja bem-vinda. Então, não existe essa separação entre a parte física e a parte emocional. Nós separamos no Ocidente, né? O problema emocional, quem vai tratar é o psicólogo, é o psiquiatra. A parte física, o médico vai tratar. A parte dos exercícios físicos, quem vai tratar é o fisioterapeuta. Na medicina chinesa, mente e corpo são um só, que afeta um, afeta o outro. E hoje muitas pessoas são bombardeadas no físico, uma série de doenças, desde enxaqueca, problemas do sistema digestório, prisão de ventre, muitas vezes relacionados a sintomas emocionais. Claro que tem muitas vezes prisão de ventre, em que basta a pessoa ingerir, por exemplo, magnésio, e vai melhorar essa prisão de ventre. Principalmente aquelas prisões de ventre onde a pessoa está em casa, tranquila, mas vai no banheiro e quando ela muda de ambiente, ela não consegue ir no banheiro. Então, quando a pessoa muda de ambiente, que ela não consegue ir no banheiro, o magnésio, que é um mineral muito importante para diversas reações no corpo, ele vai atuar, então se ele está em deficiência, ele vai ficar no local mais importante para ele, que naquele momento é o cérebro e não o intestino.
Então, quando a gente muda de ambiente, para o nosso cérebro é como se o outro ambiente fosse hostil. Tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade muito grande quanto a isso. Então, essas pessoas que têm uma sensibilidade muito grande e têm deficiência de magnésio, o que acontece? Ela vai até na casa de um amigo e não consegue ir no banheiro lá, só em casa. Essa pessoa, se começar a tomar magnésio, vai começar a ir no banheiro normalmente. Mas tem muitos casos de prisão de ventre que está relacionado a coisas do ponto de vista emocional, que a pessoa não está soltando, também tem isso. Então, cada caso é um caso, nós vamos falar de doenças amanhã, mas hoje eu queria dar uma introdução, dizendo que nesses 3 dias, no primeiro dia hoje, falando dos florais e plantas medicinais, como é que eles potencializam qualquer tratamento. Amanhã nós vamos falar de doença e na quarta-feira eu vou fazer uma análise aqui ao vivo, quais as perguntas que a gente faz para uma pessoa, como a gente analisa a língua, né? Porque a língua mostra diversas coisas, na ponta da língua mostra um órgão, no fundo da língua mostra o funcionamento de outro, mostra o nosso emocional, mostra a nossa parte física, mostra a nossa parte sanguínea, mostra a nossa parte circulatória, mostra se o corpo está muito quente, está muito frio, tudo isso demonstra na língua. E isso, então, eu vou falar no terceiro dia. E para aqueles que já são profissionais de saúde, ou são terapeutas, ou querem se tornar terapeutas, no terceiro dia também eu vou dizer como fazer aqui, porque a gente abre algumas turmas, né? Mariane, seja bem-vinda. A gente abre algumas turmas durante o ano, eu vou passar um site aqui para vocês daqui a pouco, que é o meu site de cursos. A gente abre alguns cursos durante o ano e nós vamos abrir o último curso desse ano agora, no dia 23, tá? Mas antes disso, falando, eu tenho um site chamado www.treinaterapias.com.br, que lá dentro agora, nesse mês de novembro, nós resolvemos fazer uma promoção de alguns livros. Nós temos curso lá para profissionais de saúde, mas temos alguns livros. E um livro é esse aqui, Dietoterapia Chinesa. Dietoterapia Chinesa é utilizado nossos alimentos como se fosse remédio. Eu digo que é um livro que toda pessoa deveria ter em casa. Por exemplo, uma pessoa que tem muito frio no corpo, que tem uma digestão ruim, quando coloca a língua para fora, a saburra da língua, aquele tapetinho da língua que põe para fora, é branco, tem uma digestão baixa, tem muitos gases. Uma das frutas, por exemplo, que ela não deveria comer é melancia, porque melancia tem natureza muito fria. E aqui fala disso nesse livro. Aqui fala como tratar o insônia com alimentos nesse livro. Aqui fala dos alimentos para o fígado, dos alimentos para o rim. E nós temos lá livro em PDF, temos 3 livros digital, não físico. Tá? Eu tenho livros físicos, mas lá vai ser digital, uma promoção deste livro, Dietoterapia Chinesa, por apenas R$22, tá? É um livro de 178 páginas, tem lá outro livro de mais de 300 páginas, 370 se não me engano, de fitoterapia avançada, então indica tratamento de doenças de A a Z, e temos também um livro lá, um e-book, O Segredo para Emagrecer, que ensina técnicas da medicina chinesa para emagrecimento, muito bom para quem está pensando em emagrecer, já agora, nesse mês para frente, né? Então, os livros, nesse mês, por causa do Black Friday, a gente colocou lá uma promoção de R$22, apenas. Nós temos cursos para formar profissionais na área de acupuntura, na área de fitoterapia chinesa, e o nosso curso, que é o carro-chefe, é Florais de Hoffmann, segunda medicina chinesa. É um curso de 1 ano e 1 mês, que eu vou falar mais no terceiro dia, tá? Um curso de formação. Tem aí, se eu não me engano, 200 vídeos de curso. Realmente é uma formação, 4 anos do que você estudaria de fitoterapia chinesa. Lá você aprende em 1 ano, de uma forma muito condensada, muito precisa e com coisas que a gente utiliza no dia a dia para tratar, ok? Mas voltando para cá, então, o que eu quero dizer para vocês no primeiro dia é o seguinte: as plantas, realmente elas tratam problemas de saúde. Elas não amenizam problemas de saúde. Elas realmente tratam problemas de saúde, se elas forem abordadas da maneira correta. Então, vamos voltar à insônia. Uma insônia, onde a pessoa demora para dormir, você pode dar uma planta como, por exemplo, mulungu, é uma planta muito boa para dormir. Tem cápsula, tem tintura, tem nas farmácias. Você pode tomar essa planta. Essa planta é uma planta sonífera, mulungu.
planta muito boa para quem tem insônia. Porém, se você tomar só essa planta ela vai tratar o sintoma insônia, ou seja, não está resolvendo o problema principal. Tem pelo menos 3 tipos de insônia. Uma insônia onde a pessoa demora para dormir, uma insônia onde a pessoa acorda várias vezes na noite e uma insônia onde a pessoa acordou lá na madrugada e não consegue dormir mais. Esta primeira insônia, vou falar somente da primeira hoje, esta primeira vai ter que associar o mulungu com algum outro tônico do sangue. Tônico do sangue por quê? Porque para a medicina chinesa a deficiência de sangue do coração, que é o nome da síndrome, é o que leva a pessoa a demorar para dormir. Então, se a pessoa demora para dormir, o mulungu vai fazer ela dormir, porém não vai tratar a causa. Para tratar a causa, ela vai ter que tratar o sangue do coração. Então, se souber fazer uma associação adequada de mulungu com clorela ou de mulungu com cálcio de ostra, que é um mineral, aí vai resolver o problema definitivamente. Claro que uma pessoa que tem insônia há 10 anos, 15 anos, é mais difícil de tratar, difícil no sentido de mais demorado, uma pessoa que tem insônia aí há 2, 3 meses. Boa noite, Edson, seja bem-vindo. Estamos quase concluindo a live de hoje, mas amanhã e quarta-feira teremos live também. Amanhã nós vamos falar de miomas, nós vamos falar de tratamento de dores, eu vou passar aqui fórmulas específicas, tratamento de ansiedade, tratamento de TPM e eu vou abrir para algumas perguntas também que vocês queiram fazer amanhã. Vocês estão todos convidados para amanhã. E na quarta-feira eu vou fazer uma análise aqui ao vivo, demonstrando para vocês o que nós observamos na língua, quais as perguntas que normalmente a gente faz para uma pessoa, porque realmente perguntar é uma arte. Você perguntar para saber a origem do problema, tem que saber perguntar, né? Dizer que é uma dor de cabeça não é o suficiente. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. O importante é saber o que essa dor de cabeça tem a ver com o má funcionamento de algum órgão interno, de alguma síndrome, de algum problema circulatório. E para isso tem perguntas específicas que eu vou demonstrar aqui na quarta-feira e convido vocês. Então, voltando a dizer aqui, realmente o tratamento com plantas, com substâncias naturais, ele não é um tratamento paliativo. Ele é um tratamento que, se o profissional realmente ele entende disso, entende de fitoterapia, ele consegue tratar apenas com isso, não precisa de outro remédio para tratar o problema que se trata com outro remédio, desde hipertensão, desde problemas de diabetes, desde problemas de insônia, desde problema de bursite, desde um problema psiquiátrico, desde um problema relacionado à parte genital, por exemplo, até uma pedra no rim. Então é possível tratar isto com plantas, desde que for na quantidade certa e ministrado também da forma certa. Porque se utilizar uma planta na quantidade errada, pode nem fazer efeito, ou se for excessivo, pode fazer até um efeito negativo. Inclusive tem plantas tóxicas, por exemplo, erva de Santa Maria. Erva de Santa Maria é uma planta muito utilizada, né? Os mais antigos aí sabem, é uma planta muito utilizada para a questão de verminose. Porém, é uma planta altamente tóxica. Então, dependendo da quantidade de dias que toma esta planta, ela vai causar uma toxicidade no verme. E dependendo da quantidade de dias, ela vai causar uma toxicidade na pessoa. Então, se o profissional entende de fitoterapia de forma avançada, ele vai colocar um antídoto dentro da fórmula para que realmente essa erva de Santa Maria faça o efeito apenas contra os vermes e não fique um efeito tóxico contra as pessoas. Uma das coisas que eu quero dizer para vocês antes de encerrar aqui o dia de hoje é o seguinte: procure tomar plantas, seja em cápsula, seja em tintura, seja floral, plantas digestivas diariamente. Se você quer ter uma saúde boa, você tem que começar a cuidar da sua saúde pelo seu estômago. Então, existem muitas plantas digestivas boas, por exemplo, alcachofra, boldo, são plantas boas, são digestivas, todos os temperos são digestivos, mas plantas digestivas são excelentes para a manutenção da nossa saúde. Não importa o problema que você tenha, se você cuidar da parte digestiva,
aquele problema vai ser mais fácil de ser tratado. Os chineses têm o hábito de tomar o chá sempre durante as refeições, não é uma vez ou outra, é sempre. Não toma água gelada durante a comida, não toma água durante a comida. Se possível, tome um chá ou tome uma cápsula. Cápsula de alcachofra, cápsula de alcaçuz, cápsula de boldo, por exemplo. Agora, importante também saber, quem está querendo emagrecer, não tome cápsula de boldo, não tome chá de boldo, que mesmo vai ser um bom digestivo, porém vai pegar peso. Então, quem quer perder peso, não tome o boldo, prefira, por exemplo, um outro digestivo, o alcachofra. Mas tenha o hábito de vez em quando, utilizar no seu dia a dia digestivo. Se você fizer isso, já é um patamar muito diferente à sua saúde, porque o que nos vai enfraquecendo ao longo do tempo, todos os órgãos vão enfraquecendo, mas um dos órgãos muito importante que ele vai enfraquecendo é o estômago. Então nós temos que auxiliar a nossa digestão. E hoje, com a alimentação que nós temos, infelizmente, alimentação fria, alimentação gelada, alimentação condimentada, alimentação com muito açúcar, isso prejudica demais o estômago. Então nós deveríamos fazer diariamente o uso de substâncias digestivas. De certa forma, nós já fizemos. Os temperos, todos eles são digestivos. No entanto, às vezes a pessoa tem algum problema que só o tempero não é o suficiente. Então, seria importante tomar um chá, ou tomar uma cápsula, ou tomar uma tintura, ou tomar um floral. Se for chá, em média, uma xícara, para cada uma xícara, uma colher de sopa cheia de folhas picadas, põe água fervendo em cima, abafa. Se for cápsula, você pode tomar eu estou falando aqui de modo geral, porque cada doença você vai verificar uma quantidade diferente, mas se for cápsula, de 200 a 300 miligramas de boldo ou de alcachofra ou de chá verde por dia. Se for tintura, também pode ser feito dessas substâncias. E se for os meus florais, é o floral número 10, que equivale à fórmula chinesa Chai Ru Shu Gantan, que é uma fórmula, uma das mais digestivas que existe. Ok? Então, gente, muito boa noite para vocês. Convido vocês para, quem não pôde ver do início, vai ficar gravado aqui. Quem quiser e não pôde ver hoje toda a live, pode ver amanhã, vai estar no YouTube, no meu canal do YouTube. E amanhã à noite, 19 horas, estarei aqui para falar de doenças. As doenças que vocês perguntarem, mais algumas aqui que eu já preparei, que é sobre dores. Então você vai aprender a melhorar de dor, tratamento de mioma, a parte feminina, né? A parte ginecológica, TPM, mioma. E uma das coisas que muita gente tem, que é a ansiedade. Ok? Então agradeço a presença de vocês e tenham todos uma boa noite.